A paz do Senhor Jesus, bem-vindo, bem-vinda a mais uma oração da meia-noite. Esse devocional diário em que a gente está sempre por aqui à meia-noite, compartilhando uma palavra e orando por você. A palavra de hoje está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero pensar com vocês rapidamente nesse devocional de hoje e orar junto a respeito disso, sobre a transformação de vida que Jesus produz em nós. Eu postei ainda essa semana no meu Instagram um vídeo falando sobre a transformação que Jesus opera em nós, que o Evangelho de Cristo faz em nós. Deus nos aceita exatamente como estamos. Muita gente diz assim: eu recebi a mensagem do Evangelho, eu creio em Jesus, eu creio que Jesus é o Filho de Deus e eu quero entregar minha vida para Ele, mas antes eu preciso parar de fumar. Antes eu tenho que parar de frequentar balada. Primeiro eu tenho que parar de beber. Primeiro eu tenho que abandonar coisas erradas para depois entregar minha vida para Jesus. Não, não é essa a ordem. Jesus te recebe exatamente como você está. Ele recebe você em pecado, falho, sujo, cheio de erros, com desvios de caráter. Jesus te recebe do jeito que você está. Só que a grande questão do Evangelho é que Jesus não vai te deixar do jeito que você está. Ele vai transformar a sua vida. Essa é a realidade do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo disse: o Evangelho de Cristo é poder de Deus. Ou seja, Jesus te recebe pecador, mas ele não vai deixar que você continue na prática do pecado depois de ter um encontro verdadeiro com Cristo. Porque a graça de Deus vai se manifestar na sua vida. E Deus vai te conduzir a partir de que você entrega a sua vida a Cristo, a partir do momento em que você se entrega ao Senhor Jesus, Deus, através do Espírito Santo, te conduz para um processo de santificação, para que você possa chegar ao céu na presença de Deus. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é fato, Jesus te recebe como você está. Sujo, falho, pecador, mas ele não vai te deixar desse jeito. Evangelho que não tem mudança não é evangelho. Evangelho que não tem transformação de vida não é evangelho. Mas pastor, Jesus me aceita como eu sou. Isso é muito perigoso, sabe por quê? Ele te recebe do jeito que você está. Mas não é porque você está na prática do pecado, não é porque você está vivendo uma vida caída, naquilo que o mundo acha natural e normal, que Jesus aceita que você continue dessa forma. Jesus ama a todos. Jesus ama o pecador, mas ele não ama o pecado. E quando nós entregamos a vida para Jesus, ele começa em nós uma obra de mudança e de transformação, de vida, de caráter e de conduta. Então, se você quer entregar sua vida para Jesus, tudo começa com uma decisão, com um primeiro passo e com uma conversão que acontece de dentro para fora. A Bíblia diz que aquele que crê no coração e confessa com a sua boca será salvo. Então a gente não precisa primeiro abandonar os pecados e ficar perfeito e ser merecedor da graça para depois aceitar Jesus. Não, primeiro eu entrego a minha vida, primeiro eu confesso Jesus e depois eu começo a viver a transformação do Evangelho de Cristo em mim. E aí se cumpre o que a palavra diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando gradativamente mais até ser dia perfeito. A gente não é dia perfeito primeiro para depois se entregar para Jesus. A gente primeiro aceita Jesus e aí vai sendo transformado de glória em glória. Vamos orar por isso? Pai querido, eu oro a respeito dessa palavra. Jesus, hoje em dia a gente está vivendo uma fase tão difícil, em que tem muita gente pregando um evangelho deturpado. Um evangelho em que a gente pode vir como quer e permanecer do jeito que pensar e bem entender. Mas não é desse jeito que a tua palavra nos ensina. A tua palavra nos mostra que o Senhor nos ama e que o Senhor nos aceita da maneira como nós estamos. Mesmo que a gente esteja caído, mesmo que a gente esteja sujo, mesmo que a gente esteja falho e em pecado. O Senhor nos aceita. Mas quando nós entregamos a vida para Cristo, o Senhor começa em nós uma transformação. O Evangelho de Cristo produz isso em nós.
A palavra de Deus produz isso em nós. Mudança de vida, mudança de atitudes, mudança de linguagem, mudança de comportamento. Ou seja, a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para o Senhor começa a nos transformar. Nós estávamos sujos, estávamos presos no pecado, estávamos vivendo uma vida caída, mas aí quando nós entregamos a vida para Ti, nós começamos a viver um novo tempo. A proposta de vida do Evangelho é a proposta de mudança, é a proposta de restauração, de nova vida. Senhor, nos ajuda a deixar para trás as coisas velhas, nos ajuda a viver isso que a Tua palavra diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, que o Senhor possa viver em nós. Não os nossos velhos hábitos, não a nossa carne dominando, não as nossas vontades humanas dominando a nossa vida, mas que quem nos guie, nos dirija, que nós sejamos dominados é pelo Senhor Jesus. Pai querido, fica conosco, nos dá a Tua graça, nos ajuda a vencer as tentações, nos ajuda a viver o que a Tua palavra diz que nós somos e quer que nós possamos viver. Jesus, que nós possamos não mais viver debaixo do pecado e do seu jugo de morte, mas viver em graça na presença do Senhor Jesus, a transformação de vida que o Evangelho e a graça de Deus operam em nós. Nos ajuda, Pai. Abençoa o meu irmão e a minha irmã, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Jesus te abençoe. E não esquece disso. Se Jesus quisesse que você permanecesse do jeito que você está, e se Evangelho não necessitasse de mudança de vida e transformação, para que a graça? Para que Jesus vir? Para que Ele morrer na cruz? Para que a salvação? Para que tudo que Ele fez? Jesus fez tudo o que fez na cruz. Ele morreu e ressuscitou para nos dar vida, e vida em abundância, para que nós pudéssemos ter uma vida restaurada e para que nós fôssemos transformados. É isso que a graça de Deus faz em nós. A graça de Deus não é um passaporte para pecar livremente. A graça de Deus é um passaporte para uma vida de santificação que vai nos levar para o céu. Que Jesus te abençoe. Fique na paz de Deus.